Assim, você tem que ficar atento. Em nome de quem? Amém? Quem quer ouvir a voz do Senhor aí? Vai ser muito forte que Deus vai falar hoje com você. Amém? Mas eu queria pedir que durante a palavra, você não se levantasse do teu lugar, não pedisse água. Você fique sentado, prestando o máximo de atenção, porque a Bíblia diz que nós somos edificados pela palavra do Senhor que vem em nós. Se você participar de todo o culto, é uma bênção. Mas se você não ouvir a palavra do Senhor, não há mudança em você. Aí você vai servir ao Senhor no campo da emoção e não da fé. Porque a fé, ela nasce pela palavra. Quem entendeu isso, gente? Você está entendendo isso, sim ou não? Dá um pouquinho mais de som aí, Neto, para mim, por favor. A fé, ela vem pela palavra. O louvor, ele toca na sua emoção. Posso ouvir um glória a Deus? A dança, ela toca a tua emoção. E te leva a Deus. Tem gente que fala, não deve seguir a Deus com emoção. Isso é mentira. Porque o ser humano não pode ser dissolvido de suas emoções. E a tua emoção te leva a Deus. Sim ou não, gente? Quem aqui já colocou aquele no ninho gostoso e buscou a Deus com mais fé? Ficou mais gostoso para buscar a Deus? Levanta a mão aí. Só os crentes, faz assim. Porque quem não ouve hino, gente, aí larga a música. Ela tem o poder. Uma dança, uma entrega que, quando ela é feita pelo Espírito, ela toca o teu coração e te leva a Deus. Sim ou não? Então você pode chegar a Deus pela emoção. Não tem como você discernir isso. Então tem gente que é radical. Não, eu não posso seguir a Deus por emoção. Você não pode seguir por emoção. Mas a emoção faz parte da sua entrega a Deus. Quem pegou essa? Mas a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. O problema hoje, gente, é que muita gente na igreja está vivendo a emoção e não a fé. A emoção a leva a Deus. Só que ela não te mantém em Deus, porque o que te mantém em Deus é a tua fé. Quem entendeu, gente? A emoção te leva até Deus, mas ela não tem capacidade de te manter em Deus. Por quê? Porque quando virem as lutas, você não vai poder depender da tua emoção, você vai ter que depender da tua fé. E é nesta hora em que a palavra de Deus ela vem sobre a tua vida e te mantém de pé. Quem entendeu essa, gente? Você já reparou que nos momentos que você mais precisa, você lembra daquelas passagens da Bíblia que você ouviu e que você leu? É ou não é? Você vai falar com alguém, você lembra, você está passando uma luta, você lembra, não, o pastor já pregou sobre isso, ele já falou que eu tenho que manter firme, ele já falou sobre isso, alguém já falou para mim, Deus já usou o Anthony ou alguém da igreja para falar comigo sobre isso, então você se mantém, porque é a palavra que te mantém vivo. Então, não deixe a palavra ir embora, sem você absorver o que ela vem trazer para você. Amém? Diga assim, Deus vai mudar a tua vida. Por isso, presta atenção na palavra. Abra aí a tua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 6, no verso 66. A palavra de Deus vai vir nos falar sobre isso. Glória a Deus. Evangelho de São João, capítulo 6, verso 66. Amém? Vamos ler? Todos acharam aí? Eu vou ler o primeiro, vocês lerem o segundo e a gente vai até lá embaixo. Vai lá. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Vocês? Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Vocês? Jesus disse: foi eu que escolhi todos vocês, os 12,
No entanto, um de vocês é o... Diga misericórdia. Feche teus olhos aí, coloca a mão no teu coração. Diga comigo, Senhor Jesus, fala comigo. Abra o meu coração e a minha mente, porque eu quero, Senhor, ser 100% tocado pelo teu Espírito, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar e aplaudir o Senhor bem forte aí. Então vamos lá. Eu quero trazer essa palavra de Deus para você, amém? E eu vou tentar ser bem rápido, mas eu quero que você preste bastante atenção. Porque é uma palavra onde ela tem alguns segmentos, e você precisa entender esses processos para você compreender tudo que Deus quer falar com você hoje. Amém? Então vamos lá. Aqui nós estamos vendo do meio para o final da conversa, do que aconteceu. Eu comecei essa pregação dizendo para você que você precisa entender o seguinte: o que liberta a tua vida, o que restaura você é a palavra de Deus, o que gera fé no teu coração é a palavra de Deus, e não a emoção. Apesar da emoção fazer parte da tua vida cristã, você não pode separar os dois, mas a tua fé tem que ser baseada, ou a tua vida tem que ser baseada na tua fé. Por quê? Porque quando você estabelece a tua fé como base, você não se perde. Quem entendeu? Quando você estabelece a emoção como base, você se perde. Porque a emoção, ela é volúvel. Ou seja, ela vai e vem. Quem entendeu, gente? Quer ver um exemplo simples? Quem aqui um dia acordou muito bem? Levanta a mão aí. Um dia na vida acordou muito bem. Eu estou preocupado com quem não levanta a mão. Fazer oração de libertação agora. Um dia na vida você acordou muito bem. Levanta a mão assim, fala assim: eu acordei muito bem. Isso. Os obreiros vão ficar de olho para fazer oração de libertação em quem não levanta a mão. Porque o cara nunca levanta bem, aí, meu filho, tem alguma coisa errada aí. Mas quem um dia acordou bem e aconteceu alguma coisa e estragou seu dia? Levanta a mão aí, com quem já aconteceu? Tipo, você acordou mal bem, falou: não, hoje vai ser aquele dia. Aí quando você começa o dia, acontece alguma coisa ruim que acaba com o seu dia. Tipo, a sogra vem visitar. Acabou meu domingo. Tô brincando. Eu amo minha sogra, ela é um anjo. Minha é um anjo. Vou nem falar porquê, senão depois a fofa me bate. A minha sogra é uma bênção, por quê? Porque eu nunca tive. Quando eu conheci a pastora, ela já não tinha mais a mãe, né? Então, minha sogra é uma bênção. Agora, a sogra da minha mulher é uma mãe para mim. Essa é uma mãe para mim, uma bênção. Você está lá. Eu estou brincando, viu? Sogra não é malvada não, viu? É só aquelas que não entendem que ela tem que se desligar do filho quando ele casa. Ele casou, ele tem a vida dela, você tem a sua. O problema é aquela que quer cuidar da criança a vida inteira. Aí, 40 anos ainda quer tratar como bebê. Aí, meu filho, cinta no lombo dos dois, da mãe e do filho, que é para os dois aprender. Mas é outra coisa, isso aí já é ministração para a família. Vamos aqui. Quando você acorda bem, está tudo bem, acontece alguma coisa, você fica mal. Por quê? Porque a tua emoção, ela depende de muita coisa para se manter viva ou não. Sim ou não, gente? Para você ter um dia emocionalmente feliz, tem que tudo dar certo para você. Tipo, você tem que acordar de manhã, a água está quentinha, o café pronto, marido servindo café na cama. Aí você fala, que delícia. Aí você levanta e vai trabalhar. No meio do caminho você acha dinheiro. Diga glória a Deus. Você achou que ia perder o ônibus, quando você chega lá, o ônibus está passando na porta. Entrou na porta do ônibus, o ônibus vazio com lugar para você sentar. Posso ouvir um glória a Deus? Chegou no trabalho, o patrão vem te elogiar e te dá um aumento. Profetiza aí, quem recebe aí? Em nome de quem? Nós descobrimos que você tem direito a um abono. Toma aqui. Aí o seu trabalho deu tudo certo, você vendeu tudo. Na hora de ir embora, um amigo passou de carro, te ofereceu carona e deixou na porta de casa. Quando você chega em casa, o marido já fez a janta. É só comer, orar um pouco e dormir. É um dia perfeito, gente? Será que essa pessoa vai ser feliz nesse dia? Sim ou não? Ela vai falar, que droga, esse dia é muito perfeito. Eu queria uma dorzinha de cabeça. Mas, ao contrário, também pode acontecer?
Você acorda e já dá um trupicão no pé da cama que o dedinho chega a entortar assim pro lado. Sim ou não? Vai tomar um banho de manhã, o chuveiro queima quando você está cheio de sabão. Passou o sabão, o chuveiro queima. E aí fica geladão e você tem que tirar o sabão do mesmo jeito. Já viu? Aquela que você entra e sai, fica pulando no chuveiro para lá e para cá para ver se esquenta. Vai embora, põe o tênis, a sola cai. Descobre que a sua melhor camisa manchou. Vai tomar o café, a mulher esqueceu de colocar açúcar no café, tá amargo, você dá aquele golão, sabe aquele? Aí vai pegar o ônibus, além do ônibus passar e não parar para você, ainda joga água no seu sapato. Chega atrasado no serviço e já toma logo uma bronca. Quem entendeu? Vai ligar para os clientes só xinga você. Na hora de ir embora, você pega o ônibus, no meio do caminho o ônibus quebra, você tem que ir para o outro ônibus lotado. Aí quando você chega em casa, você descobre que o seu cachorro mordeu o vizinho e você vai ter que levar ele no médico. Quando você volta do médico, aí você vai dormir e fala, pronto, agora não precisa mais nada. Deita na cama, o pé da cama quebra. Esse dia foi bom? Sim ou não? Como é que vai estar a tua emoção? Quem pegou essa, gente? Agora, se você tem fé, se a tua fé está firmada em Deus, você passa por esses 2 dias e o teu relacionamento com Deus não muda. Quem entendeu isso, gente? Porque você não está livre de ter um dia ruim. Eu não vou dizer que você vai ter um dia tão ruim quanto esse que eu acabei de escrever, pelo amor de Deus. Aí, meu filho, vem aqui na igreja quinta-feira que a gente tira esse mal da sua vida. Que não é possível. É ou não é? É aquela. Tem uma multidão, joga o ovo para cima, cai na cabeça de quem? Do azarado, na sua. Então, meu filho, é oração forte aí, para ver se Deus liberta você. Quem entendeu da glória a Deus? Você está entendendo isso, gente? Quem está entendendo aí? A tua fé, ela tem que ser a mesma. Quando tudo dá certo, você acabar no final do dia e falar, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por o Senhor ter me ajudado, obrigado tal. E quando tudo der errado, você também dobrar o joelho e dizer, Senhor, obrigado por este dia. Porque eu sei que poderia ter sido bem pior, mas as tuas mãos me livrou. Quem entendeu, gente? É a diferença da emoção e da fé. Você precisa acreditar no que a promessa de Deus fala, mesmo que os teus olhos não vejam e a tua emoção não sinta. Mas você acreditar no que Deus está falando. Quem pegou essa? Vamos agora aqui na Bíblia, para você entender do que eu estou dizendo. Jesus, ele começou a fazer milagres. Diga glória a Deus. E os milagres eram importantes por quê? Para provar que ele era o Messias. Por quê? Porque eles reconheceriam o Messias quando este homem começasse a fazer milagres e prodígios no meio do povo. Então, comecei a fazer milagres e prodígios no meio do povo, eles reconheceriam o Messias. Quem entendeu, gente? O Messias foi reconhecido por causa disso. Então, Jesus começou a fazer os milagres e a multidão começou a seguir Jesus. Mas seguia Jesus por causa da fé ou por causa da emoção? Não ouvi nada, gente. Eles olhavam o milagre e falavam, eu quero isso. Eu quero ver isso. Você olha alguma coisa nova acontecendo, você quer ver. Sim ou não? Se sai o comentário, fulano lá tem dom de revelação, a igreja lota. Por quê? Porque todo mundo quer ver. Quer ou não quer? Quer ver. E Jesus fazia os milagres. E de repente, e agora que eu quero que você entenda, Jesus foi para o deserto. No meio do deserto, a intenção de Jesus era ficar sós no deserto com seus discípulos, para eles buscarem a Deus. Outra lição importante, gente, quem não fica sós para buscar a Deus, não tem vida com Deus. Diga isso para o teu irmão, você precisa ficar sós com Deus. Buscar a Deus coletivamente é extremamente importante. Estar reunidos com o teu irmão para fazer a busca é extremamente importante. Não abra mão disso nunca na tua vida. Mas também não abra mão de ficar a sós com Deus. É a oração do secreto, aquela que Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala no secreto com Deus. Quem pegou essa? Dá um glória a Deus aí. Jesus levou os discípulos até o deserto para o secreto deles. Chegando lá tinha uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então calcula-se que tinha em média umas 12.000 pessoas. A Bíblia não diz, a Bíblia diz dos homens, que era 5.000 homens.
fora mulheres e crianças. Mas alguns historiadores calculam aí uma média de 10 a 12 mil pessoas, pelo menos. E quando Jesus pregou, fez a obra ali, fez os milagres, fez tudo, ia dispensar o povo ia ter que andar no deserto por pelo menos um dia de viagem. E o povo não tinha comido. Jesus falou, não vamos deixar esse povo embora sem comer. O que nós temos? Encontraram lá o lanchinho do menino, não vou entrar nos detalhes para você entender. Jesus abençoou e multiplicou o pão. Quando Jesus multiplicou o pão, a fama de Jesus começou a crescer. Tem um homem aí que multiplica a comida. Quem já ouviu dizer que crente gosta de comer? Imagina você contar para um crente que tem alguém que multiplica as coxinhas. Tem um cara aí que pega uma pizza a hora e a pizza vira 10. Ah, essa igreja ia lotar. Que crente gosta de uma comida? É ou não é? Quer encher a igreja, meu filho? Põe a plaquinha lá, lanche grátis. Lota. É ou não é? Acho que se você colocar dinheiro, não vai encher tanto quanto se você colocar comida. Meu irmão, que você nem sabe que existia. Você mora ali, eu moro lá, do outro lado. Como é que você ficou sabendo? Não, alguém me falou, aí veio. E glória a Deus por isso. Jesus multiplicou o pão, o povo foi tudo atrás, foi uma multidão atrás do Senhor. Porque eles queriam ver milagres, eles estavam na base da emoção. Não é que eles não eram sinceros, eles eram sinceros, só que eles não estavam firmados na palavra, eles estavam firmados na emoção. Então, quando a emoção acabava, eles iam embora. Quem pegou essa? E eles foram atrás de Jesus. Jesus atravessou o mar da Galileia e a multidão foi atrás de Jesus. E quando Jesus viu que aquela multidão estava envolvida emocionalmente com ele, mas não estavam firmados na palavra com ele, ele começou a dar o discurso do arrependimento, aonde ele não fez milagres. Ele começou a dizer sobre verdades espirituais. E ele começou a dizer, se você quer ter parte comigo, então você tem que beber do meu sangue e comer da minha carne. Em outras palavras, Jesus estava falando, se vocês querem ter o relacionamento que eu tenho com Deus, então vocês precisam buscar a Deus, se santificar, ouvir a palavra e seguir a palavra. Porque a palavra, gente, ela não vem de acordo com o que você quer, mas ela vem de acordo com o que você precisa. E nem sempre o que nós queremos é o que nós precisamos. Tem coisas que você não quer, mas você precisa. E tem coisas que você quer e você não precisa. Sim ou não, gente? Quem entendeu? Quem quer um celular novo? Dá um glória a Deus aí. Eu não vou sortear não, gente. Eu só estou fazendo uma pergunta de pesquisa, viu? Tem gente já emocionada, né? Quem quer um celular novo aí? Dá um glória a Deus aí. Quem quer uma casa nova? Dá um glória a Deus. A pergunta é, quem precisa de uma casa nova? Dá um glória a Deus. Quem precisa de um celular novo? Não, precisa e não quer. Diferente. Se você já tem um celular, você não precisa de um novo. Gente, entenda uma coisa, eu sou professor de história. E eu tento ensinar, e tentei ensinar para o meu filho a vida inteira, a importância de você saber o que é mercado e o que é necessidade. O que é capitalismo e o que é necessidade. Gente, o povo é enganado. Você pega um celular, pega o outro celular, que é 3 vezes o mesmo preço, e aquele celular tem as mesmas funções que esse. Você está entendendo? Ah, não, esse aqui grava em não sei quantos K, não sei o que, não sei o que. Quanta coisa você grava na tua vida? E quem percebe quantos K tem na sua gravação? Nossa, essa foto fica muito nítida. Mas a outra dá para ver. E você paga quase 3 mil reais a mais só para ver uma foto. Que a outra também dá para ver. Gente, eu sou no tempo que a gente revelava a foto, tirava a foto e ficava na ansiedade para ver como a foto saiu, porque você não sabia como a foto saiu. Era um mistério. Você enquadrava aqui e batia. Tinha vezes que você batia, esperava 8 dias, em alguns casos até 12 dias para a foto vir, para você descobrir que queimou todas. Que veio tudo preto. Ô decepção. Você fala, tudo preto. Você falou, onde tirou essa foto aqui? Quem entendeu, gente? Então nós temos que entender o seguinte: Deus nos dá o que nós precisamos, e a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar e mudar o nosso caráter, para que a nossa vida seja mudada, gente. Quem entendeu essa, dá um glória a Deus aí. Pouco glória a Deus, hein?
Dá uma glória a Deus aí. Bem forte para acordar seu irmão aí, vai lá. Você está entendendo isso? Nós temos que entender alguns princípios espirituais para você parar de ser enganado. E parar de se enganar, gente. Eu vejo muita gente, pastor, eu venho para a igreja porque Deus precisa mudar a minha vida. Ah, eu venho para a igreja porque eu quero uma mudança de vida. Glória a Deus. Mas antes da tua vida mudar, você precisa mudar. Porque a tua vida está do jeito que está, pelas atitudes e posicionamentos que você tomou. Quem entendeu essa? É duro de ouvir essa. É ou não é? Mas é a verdade. Meu filho, você vem aqui na igreja com a tua vida destruída. Por que tua vida está destruída? Porque você tomou opções erradas na tua vida. Você fez escolhas erradas. E as escolhas erradas que você fez te levou onde você está. Gente, é uma receita de bolo. Se você segue uma receita, o resultado vai ser o final daquela receita. Se você está seguindo uma receita de bolo, no final você vai ter o quê? Não vi nada, gente. Não dá para você seguir uma receita de bolo e esperar uma torta, ou um pudim, ou um mousse, sei lá o que você gosta. Se você seguiu a receita da tua vida e a tua vida não está dando certo, a receita está errada. É hora de mudar essa receita. E aí eu vejo pessoas orando, pastor, a minha família precisa mudar, mas a pergunta é, você está ouvindo a palavra e você está mudando? Porque se você não mudar as suas atitudes, as coisas não vão mudar para você. Ou ao contrário, a pessoa começa a dar certo na vida, as coisas começam a melhorar para ela. E aí ela começa a deixar de fazer o que ela estava fazendo. Então ela começa a fazer certo e a vida dela começa a melhorar. Quem entendeu? Só que aí no meio do caminho ela para de fazer o certo e começa a fazer o errado. Qual é o resultado disso, gente? Mudança nunca é fácil, mas é necessário. Se você quer uma mudança de vida. Quem pegou essa? Você está entendendo? Então nós temos que parar de querer. Outra vez eu tive que ouvir, pastor, e a André estava comigo quando nós ouvimos isso. Pastor, minha vida não muda. Acho que o senhor não está orando. E naquela época eu estava mais gordinho que hoje. Ela ainda bateu na minha barriguinha assim e falou assim, o senhor está jejuando pouco. Eu falei, não, minha filha, eu estou jejuando o suficiente, porque a minha vida está boa. A minha está tranquila. Quem entendeu? Não adianta eu jejuar por você. Não adianta eu orar por você se você não abrir o teu coração para que a tua vida comece a mudar, para que você comece a mudar as práticas que você está tomando, que está te levando para esse lugar. Se sua vida não está boa, meu filho, é porque em algum momento o processo está errado. Você precisa parar, mudar o processo para que comece a dar certo. Pastor, minha vida começou a melhorar. Então significa que você está começando a andar no processo certo. Então continua. Vai mais forte, vai mais além. Busca mais a Deus. Se entrega mais a Deus. Gente, mudança não é fácil, mas é necessária. Quando Jesus começou a falar isso, vocês têm que mudar. Vocês têm que parar de andar atrás de mim porque eu faço um milagre. Vocês têm que andar atrás de mim porque vocês querem aquilo que eu tenho, que é uma vida com Deus e um caráter transformado. Jesus estava dizendo isso em outras palavras. Vocês querem ter a vida que eu tenho? Ótimo. Então, abra a mão do que eu abri mão, que você vai ter a bênção. Às vezes nós não queremos abrir mão de coisas que nós gostamos, mas que está nos matando. Pastor, mas é difícil. Claro que é difícil. Quando você vai no médico e descobre que você tem uma doença e o médico fala, você não pode mais tomar açúcar. Meu filho, para quem está acostumado a tomar açúcar a vida inteira, tirar açúcar é uma tortura. Quem já tomou aí adoçante? Aquele negócio é ruim. Eu, pelo menos, acho horrível. Teve um tempo na minha vida aí que minha mulher tentou tirar o açúcar de mim. E veio com esse negócio de adoçante. Misericórdia. Isso é uma gota da coisa do... A única coisa que eu gosto do adoçante é na melancia, que a melancia fica docinha. Quem já tomou melancia com adoçante? Fica docinha, gente. Não, dá uns 2 pinguinhos, tuf, tuf. Deixa um tempinho para ela espalhar um pouquinho.
Quando você morde, meu filho, tá o puro mel. Olha o segredo aí dos feirantes, que te manda aquela melancia deliciosa, docinha. Quando você chega em casa, o bicho tá aguado. Você fala, ué, eu comi um pedaço, tá docinho. Ele põe um pouquinho de adoçante, meu filho, já era, fica melzinho. Quando você chega em casa, não tem nada de melzinho, viu? É tudo aguado. É o segredo. Para quem quer, se o médico fala para você, você precisa fazer exercício. Gente, ninguém começa fazendo exercício dizendo, uhul, estou fazendo exercício. Primeiro dia no pulso, segundo dia é tudo dolorido, terceiro dia dói até a alma, o pensamento, você pensa, está doendo o pensamento. Quem já fez academia aí? Sim ou não? Primeira semana, segunda semana, meu filho, é dureza. É ou não é? Agora, quando você passa a se acostumar com um exercício diário, dali por um tempo você sente falta. Se você não vai, você sente falta. Quem entendeu, gente? Mas isso é depois do quê? De 1, 2, 3 anos de academia. Não é tipo, eu vou vir hoje, sexta-feira, eu venho aqui com a Andréia, dou uma corridinha, pronto. Ufa, estou viciado. Não, meu filho. É um pro? Diga para o teu irmão assim, mudança exige esforço. Jesus está chamando o povo para ir, chamando para a realidade disso. Estava dizendo para ele, ei, ou vocês mudam a atitude de vocês para vocês terem uma vida com Deus, ou vocês não terão uma vida com Deus. Vocês vão viver na base da emoção. Quem entendeu isso? Dá uma glória a Deus aí. Diga para o teu irmão assim, viva com Deus e não na emoção. Olha como é que o povo estava tão movido por emoção, que quando Jesus começou a pregar sobre isso, e não fez nenhum milagre, e nesse dia Jesus não fez nenhum milagre, pode ler na Bíblia, não fez nenhum milagre, Jesus sentou e começou só a palavra, não teve cura, não teve multiplicação de pão, não teve expulsar demônio, não teve nada, foi só palavra. Sabe o que o povo começou a falar? Muito duro esta, eu vou... Olha, teu irmão diga assim, não viva da emoção. Porque o dia que você chegar no culto, o louvor não estiver tão bom, a dança não estiver tão legal, o pastor não pregar de uma forma tão legal, você não consegue sentir Deus, você não consegue ver com Deus, você não consegue receber a palavra. E, gente, não se iluda. Por mais que nossa igreja viva um avivamento, terão os dias em que o Espírito Santo vai literalmente deixar você para ver a tua fé. Sem emoção. Vai ter dia. Quem entendeu, gente? Vai ter dia que vai dar tudo errado no louvor. A guitarra vai desafinar sozinha, né, irmão José? O som não vai ligar depois de ter ensaiado ontem o dia inteiro com o som perfeito. Aí o som não liga, demora para ligar. Aí vai ter o teclado, o cabo vai parar de funcionar, o microfone vai falhar. Gente, vai ter dias. Os meninos vão apresentar a dança aqui, não vai conseguir, não vai fluir. Vai apresentar o teatro, não vai fluir. Por quê? Porque Deus não quer que você viva de emoção, apesar da emoção fazer parte. Veja o que eu estou dizendo, Deus não quer que você vire um robô. Não, a emoção faz parte, mas a tua base tem que ser a fé e a palavra de Deus. Quem entendeu, gente? Quando você tem a base da fé, e você se abre para viver as emoções de Deus, aí você tem um relacionamento perfeito com Deus. Agora, quando você só tem a fé, sem a emoção, o teu relacionamento fica muito robótico. Já viu aquelas pessoas que é muito robozinho? Hã? Não, eu sou... Agora, se você também só tem a emoção e não tem a palavra, você vira uma pessoa muito volúvel. Uma hora está lá em cima, outra hora... Um dia está arrebentando o diabo, outro dia está arrebentando você mesmo. Um dia está profetizando que vai ganhar o mundo, outro dia está pedindo para alguém salvar ela. Quem entendeu, gente? E aí vem nessa palavra aqui, que eu queria trazer um pouquinho mais de foco. Quando Jesus começou a falar sobre isso, arrependa, muda, para de viver a emoção e começa a viver a fé. Para de viver no que os olhos veem e começa a entender o que Deus está falando com você. Quer uma mudança de vida, começa a mudar a sua história, começa a fazer diferente, começa a ter atitude diferente. Não deixa o cansaço, a correria, a loucura do dia a dia te roubar de Deus, te roubar o teu tempo de Deus. Não abra mão do tempo com Deus.
Diga para o teu irmão assim, não abra mão. Abra mão de qualquer coisa, mas não abra mão do teu tempo com Deus. Abra mão de qualquer coisa, qualquer coisa. Menos do teu tempo com Deus. Porque quando você começa a abrir mão do teu tempo com Deus, você está dizendo para Deus que Ele não é tão importante para você. O maior erro dos casamentos é isso. Quando o marido ou a esposa começa a dar muita importância para outras coisas e para de dar importância para o teu marido e para a tua esposa. Está entendendo? Quem está entendendo isso? Ah, não, meu marido, depois eu falo, depois eu vejo, depois eu abraço, depois eu beijo, depois eu falo que eu amo. Você pode não ter o depois. Para de dar importância para coisas que não têm importância. O teu emprego vai embora, os teus filhos vão crescer e vão casar e vão embora. Tua esposa vai viver o resto da vida com você. E quando eles partir, o que sobra? Vocês. Quem pegou? Quando se trata de Deus, gente, é mais forte ainda. Jesus diz, quem amar mais pai, mãe, irmãos, irmãs, do que a mim, não é digno de mim. Em outras palavras, está dizendo, Deus tem que ser o centro. Deus tem que ser o quê, gente? Então, por que você está abrindo mão das coisas de Deus? Se você tem a semana inteira para abrir mão, por que você abre mão do culto? Por que você tem um monte de coisa para abrir mão? Por que você abre mão do tempo com Deus? Por que você abre mão da oração? Por que você abre mão do momento com Deus? Abre mão de outra coisa. Quem pegou? Às vezes nós não paramos para pensar na passagem que Jesus disse, não se pode amar a Deus e ao dinheiro. Ao Senhor é mamão, porque você vai honrar um e desonrar o outro. E isso é uma verdade tão séria, que muitas vezes nós fazemos isso com Deus e nem percebemos. Quando? Quando eu abro mão das coisas de Deus para fazer coisas que me geram dinheiro. Então, em vez de eu abrir mão do que é dinheiro, eu abro mão do que é de Deus. Exemplo disso. Quem já faltou num emprego porque estava chovendo? Quem já faltou no emprego porque estava cansado? Hã? Quem já faltou no emprego porque estava com uma dorzinha de cabeça? Se você fizer isso, o resultado é, você vai ser mandado embora. O patrão não vai te querer lá. Sim ou não? Para você manter o teu emprego, você tem que trabalhar com sono, você tem que trabalhar na chuva, você tem que trabalhar com dor de cabeça. Se você não fizer isso, você não mantém o seu emprego. Quem tem emprego fixo sabe como é que funciona. Sim ou não, gente? Eu conheço um monte de gente que choveu mais forte e não vai trabalhar, mas também não para no emprego. E depois pergunta, Deus, por que eu não sou abençoado? Porque você não entendeu, meu filho. Sirva ao teu patrão como você serve a Deus. Siga o teu patrão como você serve a Deus. Tem pessoas que estão invertendo. Ela não deixa de trabalhar por causa de nada, mas deixa as coisas de Deus por causa de tudo. Quem entendeu, gente? É fácil de ouvir isso? Não é duro? É. Mas é a palavra. É a realidade. Abrimos mão muito fácil das coisas de Deus. Muito fácil. Qualquer coisa me faz abrir mão das coisas de Deus. E Jesus está falando sobre isso. Ei, quer ter o que eu tenho? Beba do sangue que eu estou bebendo, coma da carne que eu estou comendo. Essa passagem é uma referência à Santa Ceia, mas também está dizendo de sacrifícios. Ele estava fazendo uma menção ao sacrifício da cruz. Quando Jesus diz, pega a tua cruz e siga-me, ele está falando disso. Jesus colocou o papel de Deus, ou a missão de Deus, acima da sua própria vontade. Quando lá no jardim do Getsemane ele disse, Senhor, se possível, passe de mim o teu cálice sem que eu beba. Mas se não, seja feita a tua. Ele está abrindo mão da vontade dele para fazer a vontade de Deus. Quem pegou essa? Jesus mandou essa. As pessoas começaram a ir embora. Porque elas estavam no nível da emoção, não estavam no nível da fé, da palavra. E aí Jesus olhou para trás e só tinha os 12 discípulos dele. Só quem, gente? De uma multidão. Só sobrou 12. E Jesus olhando para eles, para os 12, disse, e vocês, não vão embora não? Pedro, que era o líder,
ele toma a palavra e diz: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Diga assim, fé. Ele falou isso com alegria? Com prazer? Quando eles começaram a ouvir a mudança que eles tinham que tomar, no cabeça deles, a Bíblia não descreve isso, mas eu imagino que na cabeça dele, eles começaram a fazer conta. Deixa eu ver, se eu ficar aqui, o couro vai comer. Mas se eu vou embora, eu vou para onde? A palavra de Paulo é justamente, a palavra de Pedro é justamente essa. Para onde eu irei? Ele não está dizendo, eu quero ir com o Senhor. Ele não está dizendo, eu estou na base da emoção querendo te seguir. A palavra foi dura também para os discípulos. A palavra bateu neles também. Só que Pedro olhou e falou, Senhor, nós não temos outra opção, a não ser te seguir. Quem vive na base da fé, a gente sabe que não existe outra opção, a não ser Deus. Você sabe que no mundo não tem nada para te oferecer. O que o mundo pode te oferecer que ele não te deu quando você estava lá? Será que tua vida era melhor quando você estava lá do que quando você está aqui? Então, Pedro, ele chegou a essa conclusão. Eu não tenho para onde ir. Não há uma outra opção a não ser mergulhar em Deus. E mergulhar em Jesus. Quando você entende a tua fé, você sabe disso. Não tem outra opção. O problema, gente, é que os crentes não estão casando com Deus. Estão namorando com Deus. Por quê? O namoro, você tem a opção de troca. O namoro é justamente isso. É para mim saber se eu quero ou não ficar com aquela pessoa. Então eu começo a namorar com ela, ou seja, eu tenho um compromisso com ela, mas eu não tenho obrigação nenhuma. O dia que eu achar que não dá certo, eu posso ir lá e... Pode ou não pode, gente? Pode. O namoro é justamente para isso. O namoro é para mim ver o temperamento dela, se combina comigo. É para mim descobrir os defeitos dela, para ver se eu vou suportar esses defeitos. Não é para saber se ela tem defeito, não, é para descobrir quais são e se eu vou dar conta de aguentar isso a minha vida inteira. Então, quando você está namorando e a tua mulher fica te enchendo o saco na tua orelha, falando, entenda, ela vai falar depois que você casar também, filho. A pergunta é, eu vou aguentar essa mulher falando? Quando você está namorando um rapaz e aquele cara lá, ele fica assistindo o jogo e não presta atenção em você. Principalmente quando você quer falar na hora do jogo. Mulheres, não façam isso, por favor. Deixa a gente assistir o jogo, depois vocês falam. Entendeu? Vocês, mulheres, têm a capacidade de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Nós, homens, somos focados em uma. E se tomar cuidado, a gente não faz nem essa uma direito. Então, se a gente está assistindo o jogo, a gente está assistindo o jogo. Não adianta falar que a gente ou presta atenção no jogo ou presta atenção em você. Os dois não. Eu não sei vocês, homens, mas eu lá em casa, André sabe disso. Se eu estou dormindo, eu estou dormindo. Se me acorda para falar alguma coisa, não adianta falar que eu vou dormir. E depois eu não lembro nada. Eu assisti um episódio de Eu, a Patroa as Crianças, que o cara está jogando videogame e ganha sucesso. E a mulher começa a falar, ela está falando inglês. Eu me vi ali quando eu estou dormindo. Eu estou dormindo, a André me acorda. Hoje nem tanto, mas quando ela trabalhava, saía às 4 da manhã, a gente se comunicava, principalmente quando estava fazendo faculdade, que a gente quase não se via, a gente se comunicava de manhã. Então ela falava, e para mim eu via aquilo. Eu sabia que ela falou alguma coisa, mas o quê? Aí ela aprendeu, depois ela deixava escrito. E hoje ela manda mensagem. Isso. Quem entendeu, gente? Você está pegando o que Deus está falando com você? Quando você está namorando, você tem a opção de sair. Quando você casa, meu filho, já era. Diga assim, já era. Sabe por que ainda tem divórcio no meio dos cristãos? Porque eles não entenderam que o casamento é para sempre. E você não tem opção. Gente, toda vez que você deixar um plano B, você sempre será tentado a usar o plano B. Quando você deixa uma porta de saída, você sempre é tentado a sair por ela. Quando nós falamos em relacionamentos com Deus e no casamento, não pode ter porta de saída, não pode ter plano B. Quem entendeu isso, gente? Eu quero ter um relacionamento com Deus, então não pode ter plano B. Não pode ter, não, se apertar aqui eu vou para outra. Se apertar aqui eu desvio. Se falar o que eu não gosto eu vou embora. Pedro entendeu isso e disse, Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Em outras palavras, essa palavra também doeu em mim. Eu não queria ouvir.
ouvi coisas que eu não queria. Mas eu não tenho para onde ir, que eu sei que só o Senhor tem vida eterna para mim. Quem pegou essa, gente? Não adianta você ficar correndo, meu filho. Só tem vida em Deus. Enquanto você não entender isso, enquanto você não entender que desviar o seu caminho com Deus, que sair do teu propósito com Deus, não é a opção para a tua vida, você nunca vai ter uma vida transformada de verdade. Porque você sempre vai esperar o plano B. Quem pegou? Sabe qual é os empresários que dão certo na vida? Aqueles que largam tudo e focam-se no seu trabalho. Aqueles que ficam fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ele nunca consegue focar em nada, ele nunca consegue crescer. Quem entendeu, gente? Você precisa ter foco. O teu casamento é assim, meu filho. Casou, divórcio não é opção para você. Vamos fechar aqui a casa, montar um ringue de MMA, vamos aqui rachar o pau, mas não tem opção, não vai largar, meu filho. Quem entendeu? A opção que a Bíblia dá, meu filho, é morte. Uma vez, a gente foi atender uma pessoa e o marido dela estava doente. E ela, pastor, vamos lá orar pelo meu marido. Aí foi. Chegando lá, o pastor, no maior fé, começou a orar para Deus curar o marido. Aí ele foi lá, Deus, vem com as tuas mãos poderosas e cura. A mulher do lado, não, pastor, pelo amor de Deus, ora para Deus levar. Ora para Deus levar embora. Não ora para curar não, manda Deus levar. Diga misericórdia. Não, pastor, ora para Deus levar logo, preparar a alma e levar embora, que eu não aguento mais. Resultado, o velhinho está vivo até hoje. Quase 90 anos e está lá, vivo inteiro. Eu falei, tá vendo? Isso é castigo. Eu acho que Deus ia até levar. Só porque ela fez essa oração, ele falou, agora vai ficar. Vai ficar. E você vai ficar casado com ele ainda. Não vai sair daí do lado. Diga misericórdia, Deus. Cuidado, hein? Quem fica orando pedindo divórcio para Deus, você está correndo um sério risco de Deus te levar embora. Porque o jeito de divorciar é morrer. Quem quer morrer, dá uma glória a Deus. Quem quer que o marido morra, dá uma glória a Deus. Não faz isso não, pelo amor de Deus, não. Vai dar morte aí na igreja, pelo amor de Deus. Deixa para lá. Pelo amor de Deus, deixa isso para lá. Não vamos mexer nesse negócio agora. Não vamos, hein? Deixa Deus te curar. Pedro entendeu, não tem saída. Se eu quero uma vida com Deus, eu tenho que mudar a minha vida. Não adianta você ficar aqui orando uma vida inteira, orando, Deus muda a minha família, se não mudar você primeiro, não vai mudar a tua família. Deus muda meu casamento, se não mudar você primeiro, não vai mudar. Deus muda a minha vida financeira, você primeiro precisa mudar. Porque quando há mudança em você, Deus começa a mudar as coisas através de você. Quem entendeu, gente? Você vai ver um monte de testemunho de um monte de pessoas que começaram a mudar as suas atitudes e a sua vida começou a mudar. Começou a mudar as suas atitudes e ela começou a ter paz, ela começou a ter alegria dentro do casamento, ela começou a prosperar, as coisas começaram a dar certo para ela. E eu tenho um monte de testemunho de pessoas que estão até hoje fazendo campanha, subindo no monte, fazendo jejum para Deus mudar a vida dela e a vida dela não muda. Por quê? Porque ela está orando, fazendo campanha, mas não entendeu que a palavra tem que vir dentro dela e ela precisa mudar as suas atitudes para que haja mudança na tua vida. Se não mudar as atitudes, não tem? Diga comigo, se não mudar a atitude, não tem mudança. E não tem outra saída, gente, não tem. O Brasil e o brasileiro tem mania de dar o jeitinho brasileiro para tudo. A famosa gambiarra. Sim ou não? É. Se gambiarra fosse pecado, ninguém ia para o céu, porque toda casa tem uma gambiarra. Tem ou não tem, gente? Levanta a mão aí quem não tem nenhuma gambiarra em casa. Levanta a mão, por favor. Sério, levanta a mão, pode levantar a mão. Quem não tem nenhuma gambiarra em casa. Quem tem pelo menos uma gambiarra em casa, levanta a mão aí. Só pesquisa. Só a nível de pesquisa. Mas com o seu relacionamento com Deus não existe essa, gente. Não existe, sabe, algum santo que eu oro por ele e dá um jeitinho lá no céu. Está entendendo? A nossa irmã Maria, mãe de Jesus, ela foi agraciada, bendito sois vós entre as mulheres. As pessoas têm mania de endemonizar Maria. Não, Maria foi uma mulher santa. Foi uma mulher de Deus, a Bíblia deixa bem clara.
Ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador porque Deus viu graça sobre ela. Diga glória a Deus. Mas ela é um ser humano, como qualquer outro. Então não adianta você querer, não, pastor, tem sempre um jeitinho. Não, a oração do pastor é muito forte. Sim, é muito forte, porque há uma autoridade de Deus sobre a vida dele para abençoar a tua vida. Mas mudança de vida só acontece quando as suas atitudes começam a mudar. O pastor e a pastora são pessoas de Deus colocar na tua vida para te ajudar nesse processo de mudança. Eles vão te orientar, vão cobrar, vão orar com você, vão puxar a tua orelha, vão morder você, vai ter cinta ungida, salinha da pastora. Quem entendeu, gente? Para você mudar. Mas a tua vida só muda quando as tuas atitudes mudarem. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém? Você entendeu isso? Sim ou não? Sua vida mudou, Alex? Por quê? Você muda sua atitude, sua vida. Pior que tem gente que não quer mudar. Ela quer que Deus mude. Diga assim, Deus não muda. A Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, hoje, será? Então quem que tem que mudar? Quem que tem que mudar as atitudes? E quando nós falamos em receber Deus, nós estamos falando em ser cheio do Espírito Santo. Quando eu estou falando de ser cheio do Espírito Santo, o propósito é o mesmo, gente. Eu tenho que me quebrantar, eu tenho que buscar, eu tenho que me lançar para receber a presença dEle sobre mim. Recebendo a presença dEle, eu consigo entender o que Ele quer de mim. E aí eu consigo viver todo o que Deus tem para a minha vida. Em nome de quem? Então coloca isso na tua cabeça. Para onde eu irei, Senhor? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Em outras palavras, eu não tenho outra opção, senão ouvir a Tua voz e seguir a Tua voz. Ouvir o que o Senhor está mandando e seguir o que o Senhor está mandando. Sem querer adaptar. Sem querer dar um jeitinho. Sem querer seguir os exemplos errados. Tem exemplo errado, pastor? Tem ou não tem, gente? A última frase que nós lemos lá, o que Jesus disse? Lá no último lá. Cadê? Volta lá para mim, Leto. Lá no último. Isso. Olha só os 70. Jesus disse, lê aí para mim. O termo diabo aqui, gente, não está dizendo de Satanás, capeta, chifrudo, não. O diabo aqui está dizendo no sentido de o tentador. A tradução da palavra diabo é o tentador. Então vejam só, quando ele está falando um de vocês é o diabo, ele está dizendo, olha, a galera foi embora, os 12 ficaram, mas entre esses 12, um de vocês ainda não está mudando a vida e está sendo um mau exemplo. O problema, gente, é que nós paramos de ouvir e ver os bons exemplos para seguir o único mau exemplo que tem. E, gente, não se iluda, Jesus disse, entre as ovelhas vai ter o quê? Os lobos. Aí, em vez de você seguir o exemplo de quem está dando certo, de quem está prosperando, de quem está tendo vida com Deus, você quer seguir o exemplo dos errados, para justificar o teu erro. Quem entendeu, gente? Ainda há pouco tempo atrás, a pastora estava aconselhando um casal, e a justificativa para a decisão que ele estava tomando é, não é só nós, também tem outras pessoas pensando igual. Eu falei, mas essas outras pessoas também estão erradas. Quem entendeu, gente? Eu pego um exemplo ruim para justificar o meu exemplo ruim. Ou para justificar aquilo que eu quero. Mas nós aprendemos, gente, que muitas vezes não é o que eu quero, mas é o que Deus tem para mim. Aí eu pego os exemplos ruins para justificar a minha decisão ruim. Não faça isso. Porque mesmo entre os santos, sempre tem aqueles que vão dar os maus. Tem. E esse aqui, gente, não está sendo tratado por qualquer um, está sendo tratado pelo próprio Cristo.
Então toma cuidado, não segue os maus exemplos. Olha para a vida de quem está buscando a Deus, quem tem vida com Deus, quem está cheio do Espírito Santo. Não segue os exemplos de quem está vazio de Deus. A Bíblia diz, examine o profeta, em outras palavras, olhe para a vida da pessoa e vê se tem Deus na vida dela. Se tem Deus, cola nela, faz o que ela está fazendo e vamos embora. Quem entendeu? Agora, se os frutos da pessoa não é bom, meu filho, vaza. Ora para Deus tocar na vida dela, para ela mudar. Quem entendeu essa palavra hoje, gente? Fica de pé no teu lugar aí, por favor. Feche teus olhos aí. Agora é o momento de você se entregar a Deus. É o momento de você se lançar a Deus. Para que haja mudança na tua vida. Para que haja uma transformação, para que o Espírito Santo possa mudar você de verdade. Mas só pode ter uma mudança, só pode haver uma mudança em você se as suas atitudes mudarem. Então você só pode receber de Deus se você se lançar e mudar a tua vida em Deus. Você só pode viver algo novo se você começar a fazer algo novo. Então eu queria que nesta noite, você que ainda não consegue buscar a presença do Espírito Santo, você que ainda não é batizado, você que ainda não consegue se lançar ao Senhor, mude as suas atitudes e comece a buscar Deus hoje. Do teu jeito, da tua maneira. E lembre, meu filho, não dependa da emoção. Não comece a orar, não comece a clamar, não comece a adorar a Deus pelo que você está sentindo ou pelo que você vai sentir. Mas comece a adorar a Deus porque você sabe que Ele quer a tua adoração. E aí o Espírito Santo vai começar a se mover dentro de você. Não dependa da emoção, apesar dela fazer parte. Porque quando você começa sem a emoção, o Espírito Santo vem sobre a tua vida e as tuas emoções são renovadas diante do Senhor. E aí você vai poder cantar, gritar, chorar, pular. Coloca a mão no teu coração aí. Diga comigo, Senhor Jesus, eu quero ter uma vida voltada ao Senhor, Pai. E para isso, Senhor, eu entendi a tua palavra. E a partir de hoje, eu quero fazer certo. Eu quero fazer direito. Mesmo que isso me custe, que eu tenha que abrir mão do meu medo, da minha vergonha, da minha timidez, da minha ansiedade. Senhor, eu quero te buscar, te sentir, em um nome do Senhor Jesus. Comece a orar agora a Deus, faça a tua oração com o Senhor.